lá novamente a nossa terceira aula. Vamos dar início a essa grande discussão agora sobre o controle de constitucionalidade, os seus efeitos práticos, em que medida uma nova decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal consegue atingir uma sentença, por exemplo, que já acabou, que já transitou em julgado. O impacto, o caso concreto da COFINS. Isso é um dado muito importante que a gente vai começar nessa nossa terceira aula. Eu sou Pedro Lenza, estou dando aqui o curso sobre os 20 anos da Constituição, temas polêmicos, perspectivas, e para fazer um breve resumo do que falei na nossa segunda aula, na aula anterior, eu vou pedir para a gente dar uma olhada nesse VT que vai passar aí. Por favor, vamos ao nosso VT, vamos lá. O parlamentar quer a participação do ministro Gilmar Mendes na elaboração do texto final do projeto. O deputado afirmou que, se transformado em lei, o documento vai prevalecer sobre a súmula vinculante número 11 do Supremo, que restringe o uso de algemas a casos excepcionais. O principal ponto da proposta é que a decisão de algemar o réu ficará a critério do próprio policial. O ministro entendeu que o objetivo principal do projeto é a execução pública, acabar com a execução pública. E ele entendeu muito bem. Os policiais têm que trabalhar hoje de acordo com a súmula, mesmo porque nós não temos hoje uma lei que regula a situação da algema. Hoje nós temos que obedecer à súmula do Supremo Tribunal Federal. E sou contra qualquer polícia que possa exorbitar numa ação, descumprindo o regulamento que foi proposto pelo Supremo Tribunal Federal. Interessante, então a gente percebe aí, nessa importante matéria, alguma coisa que foi tratada na aula passada, a importante discussão sobre a súmula vinculante, especialmente sobre o uso de algemas. O que se colocou aí nessa reportagem foi que foi encaminhado um projeto para que o Congresso Nacional discipline sobre o uso de algemas, legisle. E me parece que seria possível sim, até porque até hoje não há uma lei disciplinando de maneira bastante clara sobre o uso de algemas. Existe em relação ao júri, uma lei que nós já comentamos aí o uso de algemas durante o júri, mas de modo geral a lei vai ser muito bem-vinda, até porque é papel do Congresso Nacional disciplinar de maneira política, legislar. Agora, falou muito bem ali o entrevistado, que enquanto não vier qualquer lei, tem que se obedecer à súmula vinculante, porque ela é vinculante. Se eventualmente vier uma lei em sentido diverso, diminuindo essa rigidez, ela talvez venha a prevalecer. Mas, eventualmente, dependendo do tema que ela tratar, pode ser que o Supremo venha a declarar inconstitucional também a lei. De qualquer maneira, a súmula vinculante, como não há a lei ainda, prevalece. Essas foram algumas questões que nós discutimos na nossa terceira aula. E hoje a proposta é para trazer algumas discussões sobre o impacto do processo coletivo sobre as sentenças individuais. E para iniciar o nosso estudo, eu gostaria de trazer alguma discussão sobre o que é a coisa julgada. Para que serve a coisa julgada? Vejam, se o judiciário dá uma decisão e depois de 10 anos se percebe que aquela decisão não estava correta, eu posso rediscutir a matéria? Para que serve a coisa julgada? Qual é o fundamento da coisa julgada? É um fundamento político da coisa julgada. A coisa julgada, ela serviu, como diz a doutrina técnica, para evitar a chamada perpetuação da espada de Damocles. O que foi isso? Espada de Damocles. Diz a lenda que existia um rei numa cidade chamada Siracusa, e nessa cidade esse rei ele era bastante invejado pelos seus súditos, e alguns queriam ser rei por um dia. Aí disse, a lenda, vejam, disciplinando sobre coisa julgada, disse o rei para os seus súditos: você vai ser rei por um dia. E esse súdito sentou-se à mesa do rei, toda aquela mordomia, a comida farta, as moças abanando ele, e aí, em um momento, a lenda diz que ele pega um cálice de vinho, e ao tomar o cálice de vinho, olha para cima e existe uma espada, diz a lenda, presa por um fio grinaldo, de crina de cavalo. Essa é a espada de Damocles. E
A coisa julgada vem evitar a perpetuação da espada de Damocles. Quer dizer, a coisa julgada é um ponto final. Eu quero uma resposta pelo sim ou pelo não, mas resolva e de maneira definitiva. Eu não quero ter esse pesadelo que é, a qualquer momento, reabrir o processo. Põe o ponto final e o quadrado vira redondo, diz a doutrina clássica. Coisa soberanamente julgada. Então, este é o fundamento político. Não é um fundamento de direito, não é um fundamento de verdade. Porque se eventualmente eu redescubro alguma coisa, o texto quis, põe um ponto final. Não mexa mais nisso. Essa é a ideia. Apesar de existir esta técnica da coisa julgada, como direito fundamental, algumas decisões começam a questionar se realmente o ponto final deve ficar como ponto final. Eu não vou tratar hoje, mas o tema extremamente importante é em relação à questão da investigação de paternidade. Hoje se discute se depois de 10 anos, hoje com a técnica nova, por exemplo, do exame de DNA, eu descubro que alguém é pai de uma pessoa. Se eu posso rediscutir uma sentença que disse que não era pai com base no exame de sangue. É algo bastante interessante, algo que vem sendo chamado aqui de uma relativização de coisa julgada. E eu não gosto da expressão relativização. Prefiro a expressão desconstituição de coisa julgada por uma técnica que aí poderia ser da prova nova, inexistente à época no processo. E a questão teria que ser discutida num outro contexto. Eu vou ficar com uma ideia de suposta relativização se há uma mudança de interpretação pelo Supremo. Na verdade, eu vou tentar focar o estudo de hoje no que eu vou chamar de uma sentença inconstitucional. A sentença não encontra fundamento na interpretação do Supremo. Posso rediscuti-la? Vou dar o exemplo. Uma sociedade de advogados, uma sociedade de dentistas, de médicos, por exemplo, tem uma sentença transitada em julgado que diz: você não tem que recolher a COFINS. Transitou em julgado. O Supremo muda de posição e diz: sociedades de regulamentadora de profissionais têm que recolher COFINS. Pode a Fazenda Pública desconstituir a coisa julgada individual e obrigar esta sociedade agora a recolher a COFINS? Esta é a pergunta que fica para ser respondida hoje. Vamos então a algumas outras observações sobre coisa julgada. Poderia falar na ideia de limites subjetivos da coisa julgada. E limites subjetivos da coisa julgada nada mais é do que os sujeitos que são atingidos pela qualidade da imutabilidade da sentença. Isso é Liebman, que influencia o texto de 73 do Código de Processo Civil. Os sujeitos que são atingidos pela qualidade da imutabilidade da sentença. Então vejam bem, esses são os sujeitos que vão ficar, então vão receber aquela força da sentença, mas com a qualidade da imutabilidade. E terceiros podem ser atingidos pela coisa julgada? Essa questão se coloca. Terceiros que não foram parte, que não puderam exercer o seu day in the court, o dia na corte, o contraditório, a ampla defesa. A questão fica posta aí para ser discutida ao longo da nossa análise. Limites subjetivos e que no processo coletivo vai ter que ser revisto. Muito bem. Vamos falar de limites objetivos da coisa julgada. A minha questão é: qual é o assunto que vai ficar caracterizado pela qualidade da imutabilidade? Qual é o assunto? É aquilo que o juiz julga. Então, basicamente, o que vai fazer coisa julgada é o que está no dispositivo da sentença. Lembrem comigo, toda sentença tem 3 partes. Um relatório, uma fundamentação e um dispositivo. E é no dispositivo da sentença que o juiz julga o pedido da parte. Por isso que o correto é dizer: julgo procedente ou improcedente o pedido da parte, e não a ação. Porque o que se julga é o pedido. E é ali que está a solução da matéria, que vai ficar acobertada pela imutabilidade. Muito bem, dentro desta perspectiva, partindo um pouco da ideia de uma coisa julgada, o direito